Olá, pessoal. Bom dia. Bom, semana passada eu falei sobre um assunto muito importante, que é o gerenciamento da crise e o pós-crise, e as oportunidades que a mesma proporcionam para todos nós profissionais. Eu falei para vocês as oportunidades que, mesmo diante da crise, podemos obter. Mas hoje irei falar de um assunto de suma importância: planejamento tributário e financeiro para a sua empresa. Ele se torna fundamental nesse momento de crise, sobretudo para a continuidade e a sobrevivência da empresa. Um estudo divulgado recentemente, como já era de se esperar, apontou que o Brasil é o sistema tributário mais complexo do mundo. Uma tributação sobre o faturamento, uma tributação sobre o consumo e tudo aquilo que a gente já sabe. São mais de 60 impostos criados por ano entre federais, estaduais e municipais, 3.600 normas, aproximadamente 30 mil atos da Receita nesse sentido. Torna-se humanamente impossível qualquer contribuinte ou qualquer empresário acompanhar toda essa situação. Portanto, trago para vocês hoje uma oportunidade e talvez o motivo maior do crescimento da sua empresa. Como buscar de forma legal, como buscar de forma sustentável a elisão fiscal, diferente da evasão fiscal. Ora, a elisão é aquilo que é lícito, é o que é legal. Buscar um planejamento tributário, seja com a postergação de um imposto, seja uma estruturação societária, seja efetivamente a criação de uma holding, o que for que esteja dentro da lei, se torna fundamental para que as empresas possam sobreviver. Vivemos hoje um embate político e econômico muito grande em relação às reformas tributárias. Sabemos que o Congresso apresenta propostas de interesse público, unificando determinados impostos, sobretudo contribuições, mas isso não quer dizer que teremos uma justiça social tributária plena, ou seja, não quer dizer que o contribuinte, mais uma vez, foi ouvido, que o contribuinte ele formou ou que ele tomou decisão em relação a esse processo. Portanto, continuar buscando um planejamento eficiente, um planejamento tributário legal, vai ser, com certeza, a grande assertividade para que as empresas possam sobreviver. Desde o início da pandemia, houve um aumento de 60% cada mês na procura de empresas do país inteiro, buscando não só restituições, não só parametrizações, mas também planejamentos legais eficientes, de forma que pudessem dar um alívio de caixa e um fluxo de caixa legal para as empresas nesse sentido. Por isso, um bom planejamento tributário, ele se torna essencial e fundamental. E através dele, um conjunto de ações referente ao seu negócio, aos seus atos jurídicos ou situações materiais que representam uma carga tributária menor, portanto, resultado econômico maior, cash flow maior, normalmente aplicada por pessoa jurídica, visa efetivamente uma redução e um processo legal. Mais uma vez, há de se asseverar que o planejamento tributário, que é a norma da elisão fiscal, não se confunde com a evasão fiscal. E aqui eu passo a discorrer sobre os dois assuntos. A desconsideração do planejamento tributário pela administração pública somente se legitima quando as operações empregadas forem dolosas, fraudulentas ou simuladas, que não é o caso da elisão fiscal. Cabendo ao legislador a edição de normas específicas e suplementares que impeçam ou neutralizem eventual desvio econômico tributário quando o planejamento envolver atos ilícitos. Como se pode observar, as autuações fiscais só podem ocorrer quando existirem fatos expressos e legais que permeiem a legalidade da fiscalização, desde que os atos cometidos pelos contribuintes sejam ilícitos. E aí eu passo a discorrer sobre toda a tipologia do Código Tributário Nacional. O presente estudo visa analisar os limites do planejamento tributário,
especialmente suas formas, evasão e a elisão fiscal. Assim como criticar a norma antilesiva disposta no artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Trata preliminarmente dos princípios constitucionais que permeiam o Código Tributário e o nosso ordenamento jurídico tributário. Bom, um dos principais princípios constitucionais tributários é o princípio da legalidade e da tipicidade. Ou seja, o princípio da legalidade garante aos cidadãos a concretização dos ideais de justiça e segurança jurídica, pois, em regras, os tributos devem ser instituídos ou aumentados em virtude de lei. Não pode o constituinte, ou não pode a fiscalização, chegar e aumentar o imposto sem submeter ao Congresso aquela proposta ou, efetivamente, a fiscalização criar um novo imposto sem ordenamento jurídico específico, exceto em casos específicos como motivo de causas de força maior e outras situações como guerras, etc, etc, etc. A legalidade tributária, portanto, não permite a mera autorização da lei para a instituição de tributos. Ao contrário, exige-se que a norma definida todos os elementos da regra matriz da incidência tributária, ou seja, a descrição do fato tributário, definição da base de cálculo da alíquota ou critérios para o estabelecimento do valor tributo, identificação dos sujeitos, ativo e passivo, sejam criados por lei, o que traz aí a segurança jurídica. Diante disso, o artigo 150 da Constituição assim dispõe: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir e ou aumentar tributo sem que lei o estabeleça. Dessa forma, não terá autoridade administrativa de forma discricionária para definir a incidência e aplicação do tributo. Ele deve ser legal, ele deve estar tipificado na lei. Não existe uma suposição, como, por exemplo, eu acho que ele deixou de pagar aquele imposto. O princípio da tipicidade, que norteia os princípios constitucionais tributários, ele é fundamental. É o que a gente chama de tipicidade cerrada. Ou seja, ele deve estar intrinsecamente, exclusivamente definido em lei, sem um achismo ou sem uma suposição daquela autuação, por exemplo. Não é necessário discorrer a respeito da importância da segurança jurídica como valor fundamental a ser preservado pelo direito. Sabemos todos que a segurança, além de ser importante para viabilizar as atividades econômicas, é essencial para a vida do cidadão. Nem é necessário demonstrar a importância do princípio da legalidade como instrumento de realização de segurança jurídica. Ela é evidente, ela está tipificada. Outro princípio fundamental é o princípio da isonomia ou igualdade tributária. O princípio da isonomia ele está inserido, primeiramente, no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, no artigo 5º e seu caput, assegurando que todos são iguais. Assim, em diversos outros dispositivos constitucional, de forma incessante, o legislador originário dispôs sobre o tema. Além disso, um dos grandes princípios que, inclusive, norteiam a reforma tributária, ou deveriam, no mínimo, nortear, é o princípio da capacidade contributiva. Ora, se eu tenho Fusca e passo no radar, pago a mesma multa do que uma pessoa que tem ali a sua BMW, a sua Mercedes. Efetivamente, pagamos isso de forma coletiva sobre os alimentos. Uma família de baixa renda paga o mesmo imposto que uma família rica. Então, o princípio da capacidade contributiva, muitas vezes, ele é desrespeitado. Existe ainda dentro desse princípio um princípio que a gente chama do mínimo existencial. Se eu sou um aposentado e por mais que eu tenha ali, acima do teto do imposto de renda, pagar o meu imposto de renda, muitas vezes eu faço uso contínuo de remédios e, efetivamente, eu estou tendo a minha capacidade contributiva diminuída. E, mesmo assim, continuo pagando o meu imposto de renda. Então, por diversas vezes, o princípio da capacidade contributiva, ele é desrespeitado pelo legislador e pela fiscalização. O princípio da capacidade contributiva operacionaliza, em matéria tributária, os valores de solidariedade e justiça social tributária. Olha que bonito. Justiça social tributária. Então, ele merece sim um peso
sobretudo no seu planejamento tributário. O artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, é bem claro e cristalino ao dizer que a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios poderão instituir os seus tributos. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Facultado à administração pública tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos. E aí nós temos a seletividade do imposto. Ora, devo ou não devo pagar mais imposto sobre um cigarro, uma bebida alcoólica, do que efetivamente sobre um feijão? Então, o princípio da capacidade contributiva e da seletividade dos impostos se torna mistério na análise dessa reforma e, sobretudo, de um bom planejamento tributário. Temos também o princípio da irretroatividade da lei tributária. É lógico, da não surpresa. Não podemos retroagir a criação do imposto. O contribuinte, a empresa, ela não pode ser surpreendida. O imposto ele não pode retroagir a partir do momento da sua criação. Então eu não posso criar um imposto com efeito retroativo de 5 anos e autuar uma empresa, por exemplo, que deixou naquele momento de recolher, até porque não havia previsão legal para o recolhimento daquele imposto. Portanto, o princípio da irretroatividade ele se torna fundamental na análise do planejamento tributário da mesma forma. Além do princípio da retroatividade, o princípio da anterioridade da lei tributária, ou seja, disposto no seu artigo 150, inciso 3º, B da Constituição Federal, soma-se à irretroatividade já analisada, bem como a anterioridade mínima de 90 dias, estabelecida pela linha C, inciso 3º do mesmo dispositivo constitucional, como forma de garantir ao contribuinte a famosa segurança jurídica citada a Lunes. Pessoal, devemos ficar atentos também em relação à vedação do tributo confiscatório. O texto constitucional, nos artigos 5º, inciso 24 e artigo 170, inciso 2º, garante o direito de propriedade e coíbe ao confisco, ao estabelecer prévia e justa indenização nos casos que permite a desapropriação. Dessa forma, a fim de vedar a contribuição de tributos de maneira excessiva pelo fisco, comprometendo o patrimônio do contribuinte, a Constituição Federal reafirmou o princípio econômico da propriedade, proibindo a tributação confiscatória junto ao artigo 150, inciso 4º. Devemos também coadunar com o princípio da livre iniciativa e da legalidade negativa. A livre iniciativa constitui um dos pilares do liberalismo da Constituição, principalmente no seu artigo 170, e define como fundamento da República como se verifica a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes. Parágrafo. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Pessoal, nota-se a importância do fato gerador. E aí eu discorro, porque ele é fundamental na nossa matéria de planejamento tributário. O Código Tributário Nacional conceitua e diferencia o fato gerador da obrigação tributária. O fato gerador da obrigação principal é a situação descrita em lei como indispensável a sua ocorrência, conforme o artigo 114 do CTN. Já o fato gerador da obrigação acessória apresenta-se como qualquer situação que ponha à prática ou abstenção de atos que não configurem a obrigação principal. Artigo 115 do Código Tributário Nacional. Portanto, o fato gerador é a materialização, é o mundo material, é o momento da ocorrência da hipótese de incidência, ou seja, quando ocorre a incidência tributária. Nesse sentido, ou seja, o indivíduo realiza um fato que se adapta, subsume ao comando da lei. A partir desse momento, o cidadão
passa a condição de obrigado ao pagamento de determinada quantia ou a prática ou abstenção de determinados atos. A análise do fato gerador tributário é fundamental para que a gente comece a desenhar um verdadeiro planejamento tributário. Da ocorrência do fato gerador tributário. O artigo 116 do Código Tributário Nacional visa disciplinar o momento da ocorrência do fato gerador. Salvo disposição em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifica as circunstâncias materiais necessárias a que produz os efeitos que normalmente lhes são próprios. Tratando-se de situação jurídica, desde o momento que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicado. E por que a suma importância da análise do fato gerador? Muitas vezes nós podemos postergar, dentro da lei, com segurança jurídica, aquele fato gerador, evitando a incidência do imposto naquele momento. Não que a gente refute ao pagamento, mas naquele momento, a postergação que a lei me permite se torna fundamental para que eu realize aquele planejamento tributário. Então, entender o conceito do fato gerador tributário no mundo material se torna fundamental, se torna mistério. Para o bom profissional de direito, para o bom contador, para a boa consultoria que assessora aquela empresa nesse sentido. Pessoal, então eu vou dar um exemplo do fato gerador e a situação material. Quando ocorre o mundo dos fatos, a exata descrição da lei. Por exemplo, quando uma mercadoria sai de determinado estabelecimento e a legislação impõe a saída da mercadoria do estabelecimento comercial como tributável naquele momento. Ou seja, se eu postergo a saída daquela mercadoria, eu estou postergando o recolhimento do determinado imposto, no caso o ICMS, visto que eu efetivamente faço um planejamento em relação à ocorrência e à incidência do fato gerador tributário. A obrigação e o crédito tributário. É sabido que a obrigação e crédito, no direito privado, são dois aspectos da mesma relação. Não é assim, porém, no direito tributário brasileiro. O CTN distingue a obrigação, artigo 113, do crédito, artigo 139. A obrigação é um primeiro momento na relação tributária. Seu conteúdo ainda é determinado e o seu sujeito passivo ainda não está formalmente identificado. Por isso, mesmo a prestação respectiva ainda não é exigível. Já o crédito tributário é um segundo momento na relação da tributação. No dizer do CTN, ele decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. E quais são os elementos da obrigação tributária? O sujeito ativo e o sujeito passivo. Importantíssimo nessa obrigação e nesse liame que ocorre efetivamente a ocorrência do fato gerador tributário. Devemos analisar também como um dos critérios da obrigação tributária a substituição tributária, onde nós podemos realizar a substituição para trás ou para frente, substituindo aquele sujeito passivo da obrigação tributária ou o sujeito ativo da obrigação tributária. Somado a isso tudo, os princípios que norteiam a Constituição e a justiça social tributária e os princípios constitucionais tributários, como eu mencionei, o princípio da capacidade, da segurança jurídica, o princípio da isonomia, o princípio da anterioridade, o princípio da isonomia tributária e os critérios que levam à ocorrência e à distinção do fato gerador tributário que ocorre no seu mundo material, somado à obrigação tributária que vem do sujeito ativo ou passivo, a partir daí conseguimos realizar de fato um planejamento tributário correto, eficiente e legal, evitando e não confundindo a elisão fiscal com a evasão fiscal. Dessa forma, pessoal, como todo início, meio e fim, passo a finalizar e concretizar e, sobretudo, concluir como se realiza um bom planejamento tributário. Bom, pessoal, com tudo isso que eu explanei e com o aumento da carga tributária,
Haja vista a complexidade da legislação pertinente à área tributária, as empresas tornam-se obrigadas a organizarem-se internamente de forma a assegurar sua competitividade no mercado. O planejamento tributário, também denominado gestão tributária, elisão fiscal, planejamento fiscal, surge como uma alternativa ao empresário para tentar aliviar ou manter a carga tributária global em patamares aceitáveis, melhorando o EBITDA e a lucratividade e racionalizando os procedimentos fiscais, sem, contudo, incorrer em práticas criminosas. Portanto, evitar a incidência do fato gerador do tributo. Exemplo, substituir a maior parte do prolabore do sócio de uma empresa por distribuição de lucros, pois a partir de janeiro de 96, eles não sofrem incidência de imposto de renda, ou reduzir o montante do imposto, sua alíquota, ou reduzir a base de cálculo do tributo. Ao preencher sua declaração de renda, por exemplo, você pode optar por reduzir 20% da renda tributável, com desconto padrão, limitando a 9.400 ou efetuar deduções de dependentes. Então você, dessa forma, consegue reduzir sua base de cálculo, ou buscar uma restituição por ausência de parametrizações, principalmente na relação de substituição tributária, onde muitas vezes o sujeito substituído deixa de aproveitar créditos não cumulativos como ICMS e PIS e COFINS da sua obrigação tributária, como forma de compensação e restituição, diminuindo, portanto, a sua carga e a incidência da sua carga tributária. Retardar o pagamento do imposto, do referido tributo, postergando o seu pagamento sem a ocorrência da multa. Transferir, por exemplo, o faturamento de uma empresa do dia 30 para o dia 31 ou para o dia 1º do mês subsequente. Com isso, ganha-se 30 dias adicionais para pagamento do PIS, COFINS, Simples, ICMS, Imposto de Renda, CSL, se for no final do trimestre até 90 dias, evitando efetivamente a ocorrência imediata daquele fato gerador tributário. E nesse sentido, a gente difere um verdadeiro planejamento tributário da evasão fiscal. A evasão fiscal ocorre quando o contribuinte realiza atos ilegais ou fraudulentos após a concretização do fato gerador, visando suprimir, reduzir ou retardar o cumprimento da obrigação tributária. Dificilmente encontra-se na doutrina uma abordagem exclusiva da evasão fiscal, já que a elisão mostra-se muito mais como contraponto da legalidade. Dessa forma, cumpre transcrever o entendimento que aqui deixo registrado da grande diferença entre o planejamento tributário, o planejamento financeiro fiscal, a elisão fiscal, diferentemente da evasão fiscal, do qual nós não condonamos. Pessoal, vivemos hoje em patamares altíssimos de fiscalização. Passamos efetivamente por processos hoje de fiscalizações eletrônicas e hoje andar de forma correta, andar dentro da lei se torna mistério. Entretanto, é possível sim realizar um bom planejamento financeiro tributário, desde que esteja dentro da lei. E eu sempre enalteço e ratifico essa palavra, dentro da lei, que esteja dentro da legalidade. Agora, importante salientar que com toda essa complexidade, com esse emaranhado de normas, de portarias, de instruções, de decretos, de atos, torna-se fundamental a contratação de uma boa consultoria e de um bom profissional que, dentro da ética, permeie e dê continuidade ao crescimento da sua empresa. Muito obrigado e, mais uma vez, deixem ali registrado se vocês gostaram desse vídeo, na certeza que estaremos sempre dividindo conhecimento, otimismo e a continuidade dessa divisão de conhecimento. Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez.